No final dos anos 1970, um novo tipo de jato apareceu que prometia mudar tudo. Não era como nada antes. Era o F-16, e ele redefiniu como a superioridade aérea poderia parecer. Era mais rápido e mais ágil, construído para superar qualquer coisa em seu caminho. Na década de 70, a Guerra Fria ainda estava fervendo, com superpotências aumentando seus arsenais e avançando sua tecnologia. Os Estados Unidos da América tinham caças formidáveis como o F-4 Fantasma e o F-15 Águia, mas havia vários problemas. Eles eram pesados, complexos e incrivelmente caros para produzir. Esses jatos eram poderosos, sim, mas eles não eram os mais ágeis ou custo-efetivos. Eles foram projetados para dominar, para explodir inimigos de longe e para carregar radares avançados e mísseis. Mas às vezes a força bruta sozinha não é suficiente. O que era necessário era um caça leve e de custo efetivo. Algo mais rápido, menor e ainda capaz de carregar armas avançadas. A Força Aérea dos Estados Unidos da América iniciou o programa de caças leves em 1972 para explorar novos conceitos. Em sua essência, o programa Lightweight Fighter era extremamente competitivo. Vários fabricantes apresentaram seus designs, mas apenas 2 se destacaram na fase final: General Dynamics Eagle F-16 e o Northrop Eagle F-17. Ambas as aeronaves foram projetadas com a teoria da manobrabilidade energética em mente, uma filosofia de design que priorizava velocidade e agilidade no combate aéreo. Cada avião foi concebido para ser rápido, ágil e capaz de vencer combates aéreos através de uma manobrabilidade superior em vez de pura potência. Mas, embora os conceitos fossem semelhantes, os designs tinham diferenças cruciais. O IF-16 era um jato de motor único que enfatizava a agilidade, enquanto o IF-17 era um design de motor duplo que enfatizava o desempenho. Em uma competição de voo, rapidamente ficou claro que o IF-16 supera seu concorrente em agilidade bruta devido ao seu revolucionário sistema fly-by-wire, que substituiu os controles mecânicos tradicionais por eletrônicos. Isso permitiu uma maior precisão em voo, possibilitando ao IF-16 executar manobras complexas que os pilotos anteriormente apenas imaginavam. O que pesou ainda mais a favor do IF-16 foi o custo. O design de motor único era mais acessível para produzir e manter que o Eagle F-17 bimotor, permitindo aos Estados Unidos da América disponibilizar a aeronave em maior quantidade, que era exatamente o objetivo do programa Lightweight Fighter. O F-16 foi oficialmente designado como F-16 Fighting Falcon e a produção em massa começou. Não apenas o F-16 atendeu às necessidades do Exército dos Estados Unidos da América, mas rapidamente atraiu interesse dos aliados da OTAN, levando a um consórcio de nações assinando contratos para comprar a aeronave, consolidando ainda mais seu lugar no mercado. Enquanto o F-17 perdeu a competição, ele foi desenvolvido para o FA-18 Hornet. O design do F-16 foi revolucionário. Diferentemente de muitos antecessores, o F-16 não foi construído apenas para ser rápido ou fortemente armado. Projetado para o piloto se sentir quase como um só com a máquina. Cada detalhe deste caça foi criado pensando no piloto, para torná-lo uma extensão do piloto. Uma das características mais notáveis era a visibilidade do cockpit. Os designers optaram por uma cobertura em forma de bolha, uma cúpula clara e sem emendas que oferecia visibilidade de 360 graus, uma mudança total de jogo nas situações de combate aéreo. Antes do F-16, os pilotos tinham que lidar com visões restritas, esticando o pescoço para pegar vislumbres dos adversários. Mas os pilotos do F-16 tinham uma linha de visão clara em quase todas as direções.
Isso fez uma enorme diferença no combate aéreo, onde uma visão de fração de segundo poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Então havia a agilidade do F-16, uma característica que se tornou lendária. O F-16 era leve, elegante e aerodinâmico, projetado para ser responsivo e rápido, capaz de executar curvas apertadas e manobras súbitas que deixavam seus oponentes lutando para acompanhar. Mas talvez o aspecto mais revolucionário do design do F-16 fosse seu sistema de controle fly-by-wire. Esta foi a primeira vez que um caça operacional usou essa tecnologia, substituindo os controles mecânicos tradicionais por um sistema digital que traduzia as entradas dos pilotos em sinais eletrônicos. Isso permitiu que o F-16 realizasse manobras mais acentuadas do que uma aeronave tradicional. O fly-by-wire tornou o F-16 incrivelmente responsivo, permitindo aos pilotos levar a aeronave ao limite absoluto do que era possível, sem se preocupar em perder o controle. O histórico de combate do F-16 parece quase um currículo para o jato de combate ideal. Desde seus primeiros dias, este avião não apenas se apresentou, ele se destacou. O F-16 não era apenas confiável, ficou conhecido como uma das aeronaves mais versáteis já construídas, ganhando uma reputação como o caça que podia fazer de tudo. Seja em combate aéreo ou em missão de ataque ao solo, o F-16 estava lá, provando repetidamente por que valia cada centavo gasto em seu desenvolvimento. Em confrontos em todo o Oriente Médio, ele consistentemente superou o desempenho de aeronaves rivais. O F-16 rapidamente acumulou um impressionante histórico de combate. Mas o sucesso do F-16 não parou com os Estados Unidos. Este era um caça que transcendia fronteiras. Os aliados da OTAN rapidamente adotaram o F-16, reconhecendo sua inigualável acessibilidade e eficácia. Em breve, países ao redor do mundo, desde a Bélgica e Dinamarca até a Coreia do Sul e Israel, estavam treinando pilotos para voar suas próprias frotas de F-16. Cada nação que adotou o F-16 adaptou-o para atender às suas necessidades únicas de defesa. Para alguns, tornou-se um caça de defesa primário, enquanto outros o usaram para bombardeio tático ou como um cavalo de batalha em missões internacionais conjuntas. A versatilidade do F-16 tornou-o indispensável. Tornou-se tão universalmente amado que ganhou o apelido de o caça para o mundo. Não foi apenas por sua proeza em combate ou inovação tecnológica. Foi porque o F-16 provou ser um jato em que as nações podiam confiar, um caça que era tão eficaz em combate quanto prático para manter. No campo de batalha em rápida evolução de hoje, o F-16 é algo como um ícone navegando em uma área para a qual nunca foi originalmente projetado. Quando voou pela primeira vez, o F-16 era uma maravilha. Ágil, confiável e repleto de tecnologia de ponta que o diferenciava. Mas o combate moderno não é o mesmo que era nos anos 70. E enquanto o F-16 ainda se mantém, é difícil ignorar os desafios que enfrenta contra uma nova geração de ameaças e competidores. O F-16 mantém-se impressionante em agilidade e versatilidade. Nas mãos de um piloto habilidoso, ainda é um adversário mortal capaz de superar muitos jatos contemporâneos. Ele recebeu inúmeras atualizações ao longo dos anos, sistemas de radar avançados, aviónica melhorada e armamento mais inteligente que o mantiveram relevante. E para algumas missões que exigem precisão de velocidade e adaptabilidade, o F-16 ainda é um dos melhores. Mas há limites para o quão longe uma plataforma envelhecida pode ir em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia stealth. A falta de capacidades stealth do F-16 se destaca como uma desvantagem gritante. Os mais recentes caças de quinta geração que o F-35 são projetados para evadir a detecção de radar, dando-lhes uma vantagem massiva em ambientes onde o stealth é essencial. O F-16, com sua estrutura tradicional e falta de materiais que absorvem radar, simplesmente não pode desaparecer das telas inimigas da mesma maneira. Então, onde isso deixa o F-16? À medida que as prioridades militares mudaram nos últimos anos, o F-16 se encontrou em uma posição estranha.
Ainda valioso, mas não mais a peça central da estratégia aérea moderna. O F-16 foi desenvolvido para atender perfeitamente às necessidades de seu tempo. A Guerra Fria exigia um caça acessível e flexível, capaz de enfrentar diversas ameaças. Mas hoje, as estratégias de defesa estão evoluindo e, com elas, o papel do F-16 tornou-se menos claro. Uma das principais mudanças é em direção a aeronaves furtivas e multifuncionais. Caças como o F-35 não são mais projetados com uma única missão especializada em mente. Eles são feitos para serem versáteis, podendo fazer de tudo. O F-35 foi desenvolvido como substituto para várias funções, não apenas uma. No Exército dos Estados Unidos da América, ele foi projetado para assumir as missões de superioridade aérea e ataque antes realizadas pelo F-16, enquanto também substituía o A-10 em apoio aéreo próximo e o F-A-18 em operações de porta-aviões. Em seguida surgem os sistemas aéreos não tripulados. Drones podem desempenhar muitas das funções de reconhecimento e ataque que antes eram domínio de caças tripulados, como o F-16, muitas vezes por uma fração do custo e do risco. Com o avanço dos drones, eles estão assumindo cada vez mais missões antes exclusivas para caças tripulados, reduzindo a demanda por caças tradicionais mais antigos. A tecnologia emergente também requer habilidades multifuncionais. Um domínio onde caças mais novos como o F-35 brilham. Esses aviões não são apenas sobre superioridade aérea. Eles são plataformas para guerra eletrônica, coleta de inteligência e ataques de precisão. O F-16, versátil como é, simplesmente não foi projetado para integrar todas essas funções em um pacote furtivo e conectado em rede. O campo de batalha moderno exige uma aeronave que possa fazer mais do que apenas lutar. Eles precisam coletar e compartilhar dados, operar sem ser detectados e atacar com precisão milimétrica. Às vezes, simultaneamente. E é aí que as limitações do F-16 se tornam aparentes. Ao comparar o F-16 com os caças de nova geração, como o F-35, o Eurofighter Typhoon ou o JAS-39 Gripen, é como comparar um carro esportivo clássico com um supercarro novinho em folha. O JAS-39 Gripen, no entanto, é talvez o mais próximo em espírito do F-16. Ele foi projetado para ser leve, versátil e acessível, muito como o F-16 era em seu auge. Mas o Gripen é mais novo, incorporando aviónica avançada, capacidades de link de dados e a flexibilidade para operar em ambientes complexos e orientados por texto. Embora não tenha o stealth do F-35 ou a potência bruta do Typhoon, ele oferece uma versão mais modernizada e adaptável do que o F-16 originalmente se propôs a ser. Um caça multiuso confiável que forças aéreas menores podem pagar. O F-16 apresenta uma lacuna de capacidades frente a caças modernos, mas isso não o torna irrelevante. Em combates assimétricos, onde enfrenta grupos insurgentes, ou em confrontos de baixa tecnologia, o F-16 ainda pode se manter firme. Então, o F-16 é superado pelos caças de hoje? Absolutamente. Mas em certos contextos ele ainda tem um papel a desempenhar. É um lutador que está envelhecendo com graça, ainda capaz de fornecer valor no cenário certo, mesmo que não seja mais o campeão indiscutível que já foi. De certa forma, a longevidade do F-16 diz muito sobre o quão bem ele foi projetado desde o início, mesmo diante de rivais mais novos e avançados. À medida que muitos países modernizam suas forças aéreas, o fascínio pelos caças avançados de quinta geração cresceu. O governo dos Estados Unidos da América tem sido uma força motriz significativa por trás dessa transição, incentivando ativamente os aliados a avançar para jatos como o F-35. Este impulso para a modernização, no entanto, teve um custo para o F-16. Os pedidos têm flutuado à medida que mais países voltam sua atenção e orçamentos para jatos mais novos. Nações que uma vez dependiam do F-16 estão ou eliminando-o gradualmente ou reduzindo, não mais contando com ele como sua principal ferramenta de combate aéreo.
Enquanto isso, o crescente poder econômico de países como China e Rússia adicionou uma nova camada de competição, pois eles produzem suas próprias aeronaves avançadas, provocando corridas armamentistas regionais que cada vez mais deixam o F-16 fora da imagem. Mas será este realmente o fim do F-16? Não necessariamente. Embora o caça possa ter passado de seu auge no combate de linha de frente, ele ainda mantém relevância. O F-16 ainda possui potenciais funções além de combates aéreos arriscados. De certa forma, a história do F-16 fechou o ciclo. Começou como um caça versátil e econômico em que países ao redor do mundo poderiam confiar. E agora, à medida que se aproxima do fim de sua vida operacional, está servindo como um caça versátil e econômico em que países ao redor do mundo podem confiar.